Então vamos passar para a Frânio. Bem, meus irmãos, muito boa noite. Se eu não conhecesse muito bem o nosso companheiro Velocino Camargo, que esteve aqui na segunda-feira fazendo a palestra, fazendo o seminário, acho que todos vocês aí devem ter participado de uma das palestras dele aqui na casa, né? Pois bem, o Velocino na segunda-feira queria ir conhecer o aquário, né? O Aquarrio, lá no centro da cidade. Ele chegou para mim e disse: pois bem, Fran, como é que nós vamos conhecer o Aquarrio? Eu disse: bom, eu quando vou lá para a cidade, eu vou até o Shopping Nova América, deixo o carro e pego o metrô e vou de metrô. A gente, boa ideia, melhor do que de Uber até o centro da cidade, né? E aí depois o Velocino nos contou aqui o périplo dele para chegar na cidade, o metrô super cheio. Falou que quando chegou em Maracanã, todo mundo saiu, eles saíram juntos, porque não tinham mais comandamento da vontade deles, não era mais a vontade deles, era a vontade do povo que estava dentro do metrô. Depois entraram novamente, tinham que saltar na central, na estação da Carioca, mas todas as estações do metrô eram cariocas, ele não sabia qual era a estação da Carioca, então foi uma agonia, né? Aí, se eu não conhecesse bem o Velocino, eu diria que ele rogou uma praga para mim hoje, porque eu enfrentei um engarrafamento terrível na Taquara. Porque no final eu disse para ele: olha, quando você voltar, Velocino, nós temos aqui, o Rio de Janeiro reserva outros passeios maravilhosos para você conhecer, de repente, a Rocinha, né, enfrentar o engarrafamento da Avenida Brasil, né? E aí ele riu e tudo mais. Ele deve ter deixado uma praga para a gente aí, porque a gente hoje teve que passar por essa agonia de ficar parado ali nos trânsitos da Taquara sem ter para onde ir. Mas, meus irmãos, nós chegamos no final do ano, é tempo de falar de Jesus, né? E eu reparei que a Lulimar estava falando de Jesus, né? Quando nós chegamos aqui, eu estava subindo as escadas. Eu preparei algumas questões a respeito de Jesus e a respeito do Natal, porque a gente sabe que o Natal é aquele momento em que nós celebramos o nascimento de Jesus, né? Sem discutir aí se 25 de dezembro corresponde ou não à data do nascimento de Jesus, porque há uma discussão acadêmica a esse respeito, mas o importante é que 25 de dezembro foi oficializado como sendo o dia do nascimento de Jesus. E a gente sente nesse período que as nossas vibrações se tornam mais fraternas, né? A gente se torna mais tolerante, se torna mais amigo. A dona Suzana Mouzinho, que é uma palestrante espírita, reside lá em Petrópolis, eu acho que ela ainda está encarnada, a dona Suzana Mouzinho, e ela era muito amiga do nosso querido Chico Xavier. E ela teria revelado ao Chico, numa dessas palestras que teve com ele, que nesse período próximo ao Natal, é o período que nós nos tornamos mais fraternos, nos tornamos mais compreensivos, nos tornamos mais alegres, tudo fica mais cor-de-rosa, porque isso revela que Jesus se aproxima de nós com mais intensidade. Na verdade, a gente sabe que não é bem assim, porque Jesus está em nossas vidas em todos os momentos. A nossa vibração é que se torna mais adequada a percebermos a presença de Jesus. E nos tornamos, então, mais fraternos, mais amigos, nos tornamos, portanto, mais próximos do espírito natalino que normalmente nos envolve a todos. Nos condoemos mais das necessidades do nosso semelhante. Mas quem é Jesus para nós espíritas? O que a doutrina espírita fala para nós sobre Jesus? Há uma questão chave para responder essa pergunta, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem
para servir-lhe de guia e modelo. Quer dizer, alguém que nós devemos procurar trilhar os passos, né? Seguir os passos. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é essa da questão 625. Jesus. Então Jesus, essa pergunta nos diz muito sobre quem é Jesus para nós espíritas. Vejam só, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem. Então a primeira coisa que salta aos olhos é de que Deus é Deus e Jesus é Jesus, né? Nós espíritas não fazemos confusão entre Deus e Jesus. A gente vê que outros segmentos religiosos, ditos cristãos, entendem que Deus e Jesus são a mesma personificação. Nós, espíritas, sabemos que não é assim, pela própria colocação dos espíritos, pela própria colocação da pergunta e da resposta dos espíritos. Então, Jesus é espírito, ele é encarnado, ele esteve encarnado, ele encarnou aqui conosco, nesta época, aproximadamente 2000 anos atrás, para nos exemplificar o que Deus entende que deva ser a prática da lei do amor. Então Jesus não é Deus, Jesus é um espírito puro. Vejam só o que Kardec coloca numa nota a essa questão 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade deve aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão da lei do Senhor. Então a doutrina ensinada por Jesus é a expressão da lei de Deus. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava, né? Então vejam só, eu grifei aqui nessa passagem, sendo ele o mais puro. O Espírito mais puro que encarnou aqui entre nós é Jesus. Alguns pretendem que Jesus não seja um Espírito puro, mas essa questão também está superada. Porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel tem um trecho e ele justamente coloca essa questão bem clara para nós. Quando ele diz assim, ó, lá no livro A Caminho da Luz: rezam as tradições do mundo espiritual, livro A Caminho da Luz, não sei se vocês conhecem, é um livro de Emmanuel, é um livro excelente, sobre a história da humanidade, segundo a visão dos espíritos. Emmanuel vem trazer a visão dos espíritos para nós. No mundo espiritual, isso que nos fala é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, existe um folclore sobre os aspectos da vida de Jesus, da passagem de Jesus para nós. Está lá na introdução ao livro Boa Nova, o Humberto de Campos falando que são diversas acepções, milhares de acepções, milhares de histórias que se contam a respeito de Jesus no mundo espiritual. E o livro Boa Nova, inclusive, ele é construído com base em 30 dessas histórias que são contadas a respeito de Jesus no mundo espiritual. Então, o livro Boa Nova é outro livro propício para a época, né? É um livro que conta, portanto, o Evangelho de Jesus. Boa Nova é a mesma coisa que Evangelho. Então, Jesus é contado ali nas páginas do livro Boa Nova por Humberto de Campos com aquele estilo literário próprio do autor que, quando esteve aqui encarnado entre nós, se notabilizou, o nosso Humberto de Campos. Então existem milhares de histórias,
né? Assim como nós temos também no mundo espiritual as verdadeiras versões sobre o que aconteceu na história da humanidade. Então vocês têm A Caminho da Luz, contando como foi se desenrolando a história da humanidade, vista do ponto de vista espiritual. É com base nessas histórias que são contadas no mundo espiritual que Emmanuel vem e constrói o livro A Caminho da Luz. Vocês têm o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também de Humberto de Campos, que ele constrói a história do Brasil vista pelo ângulo dos espíritos, né? Como é que os espíritos contam a história do Brasil no mundo espiritual. Então nós temos vários livros, nós temos Paulo e Estevão, de Emmanuel, que conta a história, a trajetória de Paulo, desde quando ele era Saulo, até o momento do seu desencarne e a sua recepção no mundo espiritual, elucidando várias lacunas do Atos dos Apóstolos, onde é contada a história de Paulo. Então, meus amigos, diz lá no livro A Caminho da Luz, esse é o trecho que eu estou lendo, né? Rezam as tradições do mundo espiritual, logo no início, na página 17, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, portanto por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, há uma comunidade de espíritos puros e eleitos, espíritos puros, da qual Jesus faz parte. Então, o Emmanuel vem confirmar o que Kardec já falava lá, que Jesus é um espírito puro. Mas o fato de ele ser espírito puro não significa que ele completou a pureza espiritual aqui na Terra. Jesus, quando ele encarnou aqui para nós, há aproximadamente 2000 anos atrás, né, no momento próximo a 25 de dezembro, que é a data do seu natalício, comemorada por todos nós, Jesus já era um espírito puro. Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos que os espíritos puros são os espíritos da ordem mais elevada. Abaixo dos espíritos puros temos os espíritos bons e abaixo os espíritos imperfeitos. Então, nós estamos buscando a nossa conquista espiritual. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda temos que nos tornar espíritos bons, atravessar todas as classes de espíritos bons, até chegarmos à condição de espíritos puros. Ainda temos milhares de encarnações pela frente. Pois bem, quando Jesus encarnou aqui na Terra, ele já era espírito puro. Ele já tinha completado a sua trajetória evolutiva. Ele já fazia parte de uma comunidade de espíritos angélicos que se reuniram aqui nas proximidades da Terra apenas 2 vezes. No primeiro momento, continua lá no livro A Caminho da Luz, no primeiro momento, para presidir a formação do nosso planeta, acompanhar a formação do nosso planeta. E no segundo momento, para planejar a vinda de Jesus para nos exemplificar a lei de Deus. Jesus, então, meus irmãos, ele completou a sua trajetória evolutiva em outros mundos, não sabemos quais, não sabemos quando, não sabemos onde, mas Jesus já era espírito puro. Então vejam só, já esclarecemos 2 pontos acerca de Jesus, que é importante que todos nós espíritas saibamos. Primeiro, que Jesus não é Deus, Jesus é um espírito, como nós somos espíritos, só que Jesus é um espírito puro, e nós ainda somos espíritos imperfeitos, sujeitos a passar pelas dificuldades materiais que este planeta que nós habitamos nos oferece.
tipo engarrafamento da Taquara, metrô às 8 horas da manhã, engarrafamento da Vida Brasil, linha amarela, né? Tiroteios, corrupção que não acaba mais e por todos os lados. Então, nós ainda precisamos dessas experiências para evoluirmos. E a maneira como nós reagimos diante dessas violências contra o nosso modo de pensar vai fazer com que nós gradativamente evoluamos. Então, outra coisa que a gente também vê que salta aos olhos aqui da explicação de Kardec, né? Falando lá, portanto, que o Espírito Divino animava Jesus. Quer dizer, a gente pode entender que em vários momentos Jesus foi uma espécie de médium de Deus. Não é essa a função do médium? Ser o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual? Não é isso que o médium faz? Não é isso que Francisco Xavier, por exemplo, fez durante a sua vida? Ele não transmitia para nós as lições do mundo espiritual, vindas por Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e vários outros espíritos, para nós que estamos encarnados, com o propósito de nos esclarecer sobre o mundo espiritual? Esta é a função do médium. Então Jesus, pela sua pureza espiritual, certamente ele recebia instruções diretas de Deus. Essas instruções não precisavam vir necessariamente, porque a mediunidade não se encerra na psicografia, como o Chico Xavier. A mediunidade pode ser através da intuição, através da inspiração, né? Através da audiência, da clara audiência. Então nós percebemos, portanto, que Jesus estava em contato com o Pai, né? Estava em contato com Deus e nos trouxe, portanto, os ensinamentos adequados ao nosso crescimento espiritual. Bom, então acho que esses fatos sobre a vida sobre o nosso querido Jesus esclarece aí o que nós precisamos saber de mais importante sobre o nosso Mestre Jesus. O próprio Jesus, em vários momentos da sua trajetória, ele claramente falou que ele não era Deus, que ele era apenas um espírito como qualquer um de nós, né? Ele se distanciava de Deus. Por exemplo, quando ele fala no Evangelho de João, aqui tem várias passagens no Evangelho de João, João capítulo 5:30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou. Dizendo, portanto, que ele não é Deus. Em João 14:28, se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Em João capítulo 12, versículos 49 e 50, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Então, é isso, meus irmãos. Eu acho que esses aspectos são essenciais para que a gente compreenda Jesus. E sendo Jesus, assim, um exemplo que nós devemos seguir, será que a sociedade de hoje tem se comportado adequadamente nas suas homenagens a Jesus nessa época? Como é que a sociedade moderna, né, tem se comportado? Esse livro aqui, História da Vida, vocês sabem que eu gosto de falar sobre livros, né? Infelizmente, eu não sei se esses livros tem na livraria. Alguns vão ter, talvez outros a gente tenha que encomendar, se interessar a vocês. Esse livro aqui, História da Vida, é um livro de contos, de passagens, né? São pequenas historinhas escritas pelo espírito Hilário Silva, que você já conhece, eu já falei Hilário Silva aqui várias vezes, e Valérium. São dois espíritos com o mesmo estilo. Esse livro foi psicografado pelo médium Antônio Baduí Filho,
Então, o Antônio Badui Filho, ele fala aqui, quase no final, numa lição que eu deveria ter marcado, mas que eu estou vendo que não marquei. Marquei sim, está aqui. Uma cena de Natal. Diz assim, ó, é um conto do Valério. Assentadas em confortável sofá, na luxuosa mansão, as duas senhoras conversavam distraidamente. Rememoravam os acontecimentos sociais do ano que se findava. Relacionavam as festividades suntuosas a que compareceram. Lembravam-se com saudade das viagens realizadas. Por fim, queixaram-se dos presentes de Natal ofertados pelos esposos. Esperava uma estola de Vison, dizia uma. Contava certo com um novo carro, aduziu a outra. Nisso batem à porta. Ambas atendem e encontram-se diante de humilde mulher, esquelética e maltrapilha, a rogar pequeno auxílio para a compra do necessário ao sustento dos seus filhinhos. Essa historinha aqui me faz lembrar o que acontece com muitas casas nesta época, né? Na nossa sociedade, né? A indiferença das pessoas para as necessidades de outras pessoas. Todos somos encarnados. Todos estamos a caminho da evolução. Mas uns parecem não se lembrar que tudo isso é passageiro. Tudo de material é passageiro. E se negam a prestar a menor solidariedade ao seu alcance para pessoas necessitadas, como essa senhora maltrapilha esquelética que chega na casa dessas duas senhoras que discutem presentes que gostariam de ter recebido, todos caríssimos, né? Será que é isso? A mensagem de Jesus é essa? Será que essa é a mensagem de Jesus? Na internet tem uma mensagem circulando assim, ó. As festividades em comemoração ao Natal e à chegada do Ano Novo se aproximam e tudo fica mais bonito nesse período. Ruas iluminadas, lojas enfeitadas, shoppings decorados, todo o comércio com presentes disputando a preferência do consumidor. Desse modo, nessa época do ano, boa parte da nossa sociedade costuma dar mais ênfase às festas e à troca de presentes entre pessoas do que a real comemoração do aniversário de nosso Mestre Jesus. Será esse o Natal de Jesus? É a pergunta que circula na internet aí. Então, meus amigos, se nós pretendermos ser cristãos, e o espírita é sobretudo cristão, né? Porque a doutrina espírita ela se alicerça no Evangelho de Jesus, nós não podemos ficar indiferentes às necessidades dos nossos irmãos. Por isso que vocês veem aqui na nossa casa espírita, vocês veem em outras casas espíritas, a mobilização geral nesse momento, para que nós possamos atender às necessidades dos nossos assistidos. É claro, a gente não vai ter condições de assistir às necessidades de toda a sociedade aqui da região, mas pelo menos aqueles que estão assistidos por nós, são cadastrados e que recebem o apoio sistemático da nossa casa, esses vão receber no Natal um tratamento melhor, um tratamento mais carinhoso, um tratamento mais fraterno, com as distribuições que serão feitas. Recebi um vídeo também pelo WhatsApp, um rapaz falando que tudo na vida passa. O momento que é ruim passa, como o momento que é bom passa. E que nós precisamos estar atentos para isso. Tudo na vida passa. Tudo que é de material passa. Nós espíritas já sabemos que o que fica conosco é o que nós podemos acumular. São as nossas experiências intelectuais, os nossos sentimentos,
Isso é que vai conosco quando nós desencarnarmos, todo o resto fica. Então, o que é o Natal para nós espíritas? Né? O nosso companheiro Vinícius, nesse livro aqui, ó, Em Torno do Mestre. O Vinícius era um professor de São Paulo, sujeito, um intelectual, se expressa fácil. Então, nesse livro aqui, é um livro gostoso de ler, tá? Vocês vão encontrar aqui várias reflexões a respeito de temas espíritas. Uma dessas reflexões nos interessa nessa noite, que é essa aqui que ele diz assim: Cristo nasceu? É uma pergunta. Onde? Quando? Né? Ele se propõe a trazer para nós uma reflexão sobre o nascimento do nosso Mestre Jesus. E ele diz assim, ó: indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia. Certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Então ele vai mostrando, ele vai nos trazendo essa reflexão de quando Jesus nasce na vida de cada um dos personagens evangélicos. Começa com Madalena. Quando é que nasceu Jesus para Madalena? Quando, lá em Betânia, ela viu Jesus pela primeira vez e ouviu Jesus pela primeira vez. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do poço de Caifás, no momento em que o galo cantava pela terceira vez. Acordou minha consciência para a verdadeira vida. Então, naquele momento em que Jesus tinha sido preso e que as pessoas identificavam Pedro como sendo um dos correligionários de Jesus, Pedro negava a Jesus. Quando Pedro nega a Jesus pela terceira vez e o galo canta, fala aqui o Vinícius, então, nesse momento é que caiu a ficha para o Pedro, e nesse momento a consciência dele gritou, e Jesus nasceu para ele. O Natal para Pedro foi no momento, portanto, em que Pedro negou Jesus pela terceira vez. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Né? João, o apóstolo amado, o apóstolo mais jovem e o mais longevo dos apóstolos, né? Viveu mais de 100 anos o nosso querido João, o evangelista. Interpelemos Tomé, o incrédulo, quando e onde nasceu o Mestre. Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, que no momento que duvidava, de Jesus, da materialização de Jesus diante dos espíritos, diante dos discípulos, e Jesus manda aquele toque nas chagas que estavam à vista, e aí quando ele toca, ele se convence. Seria nesse momento aí que Jesus nasceu para o nosso Tomé. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, eu o senti em mim e nele. Então, Dimas, o bom ladrão, aquele que Jesus
dialoga com quem dialoga no momento da crucificação. E aí fecha aqui o nosso Vinícius. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no bênção do Redentor do mundo. Então Jesus nasceu desta forma, individualmente para cada um. E Jesus já nasceu para nós? É esse o propósito da nossa dessa página do nosso querido Vinícius, né? Há vários autores que situam o Natal. Acho bonito nesse livro aqui, o Evangelho em Prosa e Verso. É um livro recebido no Lar de Teresa pela dona Brunilde Mendes. Ela tem aqui, do irmão João, ela recebeu a seguinte poesia, que eu entendo que expresse bem o que alguns de nós talvez tenha vivido aí na sua encarnação atual. Natal na roça. O Natal me faz lembrar alegria no roçado, pão de milho, queijo fresco, misturado com melado. Todo mundo se enfeitava. Natal era festa grande, criança pelo quintal, brincando de esconde-esconde. Bem depois, à meia-noite, antes de o galo cantar, todos de rosário à mão iam à capela rezar. O padre dizia a missa e se abraçava o Deus menino. A festa agora era outra, com todos cantando hino. Ah, Natal do meu roçado, quanta alegria, quanta! Hoje tudo é diferente. Todos comem, ninguém canta. O presépio de Jesus jaz lá no canto esquecido. Dentro de casa é difícil ver mulher junto ao marido. Criança brincando alegre, se vê muita confusão. Todo mundo rindo à toa em frente à televisão. Ah, Natal do meu roçado, quanta saudade, quanta! Mas há um lugar neste mundo onde a alma vibra e canta. É aqui no meu caminho, no meu cantinho, no meu lar tão pequenino, onde não há solidão e se adora o Deus menino. Aqui escuto as crianças tão felizes a cantar, cantos cheios de esperança no amanhã que vai raiar. Cantem assim no lar singelo, pois onde canta o coração, o amor se faz tão belo que vira letra de canção. Faz um Natal bem feliz, olhando a necessidade, transforma a tua alegria em pão de amor e bondade. E vendo o teu lar enfeitado, do bem sendo doce abrigo, voltarei para o meu roçado, deixando Jesus contigo. É uma poesia de irmão João, foi recebida em 10 de dezembro de 1994. Né? Então, a gente que já tem um pouquinho mais de anos de vida, a gente chegou a viver situações bem próximas dessa que ele fala aqui do Natal do Roçado. Né? E aí, a gente realmente vê nos dias de hoje que a coisa se distorce. A homenagem já não é mais para Jesus, se centraliza nos presentes, Papai Noel, comércio, televisão, show do Roberto Carlos, né? E outras atrações natalinas, tradicionais ou não. Mas esse convívio familiar que caracteriza essa proximidade das pessoas, que deveria ser a característica do Natal, ela deixou de existir. Então, nós espíritas devemos procurar resgatar isso, né? Aqui na nossa casa, procurarmos nos aproximar realmente uns dos outros nesse momento,
homenagearmos juntos a Jesus, participarmos da distribuição que será feita aqui na casa, né? Nos confraternizarmos com os nossos irmãos que aqui estarão sendo assistidos. Então, como diz aqui no livro Antologia Mediúnica do Natal, o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação cristã perante a vida. Há um livro que nem é espírita, mas que é bastante conhecido, que é um livro de Charles Dickens. Charles Dickens é um autor inglês do século XIX, né? Em 1843, ele publicou um livro chamado Um Conto de Natal. Muitos de vocês devem conhecer. Se não conhecem o livro, conhecem as repercussões do livro, né? As variações que foram feitas acerca do livro. E nós espíritas temos um livro que foi traduzido, né? A partir desse Um Conto de Natal, foi traduzido pelo Wallace Leal Rodrigues, lá de São Paulo, de Matão. É o livro Três Espíritos do Natal. Não sei se vocês conhecem esse livro. É a mesma coisa que Um Conto de Natal, é um livro de Charles Dickens. Esse livro, ele procura trazer para nós a história de um sujeito sovino, uma espécie de tio Patinhas, chamado Ebenezer Scrooge. Ebenezer é um nome bonito para esse gato que tem aí embaixo, mais um para ele, né? Ele já tem uma porção de nome, Ebenezer, Baltazar, André Luiz, cada um chama ele de um jeito. Ebenezer pode ser mais um. Ebenezer Scrooge, né? Era um sujeito avarento, tipo Patinhas. Resumindo o livro, né? E ele perdeu o sócio dele, chamava-se Jacob Marley, 7 anos antes, na véspera de um Natal. E aí, na véspera de um Natal, né, ele recebe a visita do espírito desse companheiro, desse sócio dele, do Marley, né? Esse Marley, Jacob Marley, que havia desencarnado há 7 anos. O nosso querido Scrooge, como ele é chamado, conhecido, ele é tão sovina que ele trabalha com o sobrinho, mas ele trata ali o sobrinho com rigidez. Esse sobrinho dele se chama Bob, é pobre, né, tem 4 filhos, e o último filho dele tem um probleminha na perna, né, e ele é completamente indiferente ao problema do filho do sobrinho dele, né? Então esse é o nosso Scrooge. Ele recebe então a visita do nosso Marley, né? Dizendo para ele que ele vai ser visitado por um espírito, vai ser visitado por um espírito, por um outro espírito, né? Porque ele, Marley, queria que o Scrooge soubesse de algumas coisas que ele tinha que fazer, que ele tinha que se melhorar, porque senão ele ia sofrer como ele, Marley, estava sofrendo. Então essa é a história se desenvolve só em 5 capítulos, é um livro muito rápido de se ler. Então no primeiro capítulo, né, logo no primeiro capítulo, o Scrooge é apresentado como esse velho ranzinza aí que eu estou falando para vocês. Ele recusa um convite para ir cear no dia de Natal, que vai ser o dia seguinte, tudo isso acontece na véspera. Ele ignora 2 mendigos que vão pedir dinheiro a ele, em meio a uma nevasca muito forte, isso acontece na Inglaterra, né? De noite, na véspera do Natal, acontece a visita do primeiro fantasma que o Marley fala para ele. Isso é a primeira parte do livro, então é isso. A visita do primeiro fantasma. Esse primeiro fantasma faz com que o Scrooge veja como tinha sido o passado dele. E ele vê então que ele até tinha sido feliz no passado, né? Apesar de só se relacionar bem com uma irmã que ele tinha, ele reencontra a sua namorada lá nesse retorno dele ao passado. Ele se encontra com a namorada, uma namorada que deixa de namorar com ele,
porque ele era muito sovina, ele era muito pão duro, né? E ele parecia gostar mais de dinheiro do que dela. E aí ele é levado a ver, nos dias atuais, como estava aquela namorada, e a ver com seu esposo e com seus filhos. Ele vê como é que as pessoas eram felizes naquela época, e como as pessoas elas se uniam, apesar de não terem dinheiro algum. Ele lembra, portanto, como ele era feliz naquela época, chega até a se lembrar da sua felicidade. Bom, essa é a segunda parte do livro. Na terceira parte, terceiro capítulo, esse fantasma do passado vai embora, deixa ele com essas recordações do passado. Aí vem o fantasma do presente, né? Aí bota o Scrooge no meio dos preparativos do Natal, uma multidão fazendo compras, leva ele na casa do sobrinho, e ele vê que é uma casa humilde, mas há uma comemoração, todos estão alegres, apesar de muitos pobres, o sobrinho é muito feliz. E o Espírito mostra como as pessoas lamentavam por ele ser tão sovina, por ele ser tão insensível às necessidades dos outros, né? E aí ele sente que já não é feliz diante da felicidade dos outros. Na quarta parte, vem o Espírito do futuro. Por isso o nome do livro, Três Espíritos do Natal, segundo a tradução do Wallace Leal Rodrigues, uma tradução espírita. Então, vem o Espírito presente, o Espírito do passado, do presente e do futuro. Quando vem o Espírito do futuro, ele nem consegue ver o rosto do Espírito direito. O Espírito do futuro falava muito pouco, só apontava os acontecimentos para ele. Então, Scrooge se vê morto, né? E ninguém comparece ao seu funeral. O fantasma mostra que a casa dele é saqueada por comerciantes locais que se sentiram prejudicados durante o tempo que ele estava vivo. Ele vê inclusive um casal de pessoas idosas que ficam felizes com a sua morte porque não precisariam pagar uma dívida com ele. E aí ele acorda no leito dele, sobressaltado, querendo mudar. Ele fica horrorizado, com muito medo, pede uma nova chance, e aí ele descobre que esses espíritos que no sonho dele vinham em dias diferentes, na verdade vinham vindo todos na mesma noite. E quando ele acorda é dia de Natal. E ele sai rapidamente transformado, fazendo uma série de gentilezas para as pessoas, ajudando as pessoas, e vai cuidar do filho do seu sobrinho, vai cear na casa do filho do sobrinho, e se transforma no benfeitor daquele menino mais novo, que tem um probleminha na perna, precisa de uma intervenção cirúrgica, e o sobrinho não tinha dinheiro para pagar. Então, esse sonho transforma a vida dele. Por que o Wallace Leal Rodrigues se interessou por traduzir este livro e dar uma roupagem espírita a ele? Porque ele serve de alerta para todos nós, não é, meus irmãos? Se nós tivéssemos consciência, né, do nosso passado, é bem verdade que nós, a maior parte de nós, tivemos um passado pior do que estamos tendo nesse presente. Mas muita gente não muda. Chega no presente, está perdendo as oportunidades de ser útil, de fazer o bem, de ser solidário, enfim, de viver essa experiência do Natal. Então, o livro, ele vem nos levar à reflexão de que nós precisamos mudar. Como o velho Scrooge mudou, cada um de nós precisamos mudar, deixar esse homem velho e nos tornarmos homens mais fraternos e mais espíritas do que temos sido até aqui. Então é isso. No Casimiro Cunha, ele diz assim, uma trovinha: Natal não é o maior dos dons, nas celestes alegrias que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias. Natal não é o maior dos dons, nas celestes alegrias que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias.
Então é isso. O Natal para nós espíritas é uma oportunidade, portanto, de fazermos prevalecer todos os princípios espíritas que nos são ensinados. O André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele sintetiza para nós aqui, renunciar às comemorações natalinas que traduzam excesso de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Então nós devemos, no Natal, a doutrina espírita não nos proíbe nem nos condena por nada, apenas nos pede para que nós não nos excedamos nas nossas comemorações, inclusive no Natal, né? Que a gente participe das comemorações, que a gente viva o Natal nos dias de hoje, como o Natal é comemorado hoje, mas que a gente não se esqueça de que a essência do Natal é o amor de Jesus, e que a gente, portanto, procure transmitir às pessoas com as quais convivemos esse amor de Jesus. Então é isso, meus irmãos. O Emmanuel sintetiza tudo isso dizendo assim: Natal, boa nova, vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Que possamos, portanto, aproveitar esta época tão fraterna, esta época tão gostosa, né? E que possamos, portanto, fazer predominar em nós, no nosso comportamento, durante este período de Natal, todos os ensinamentos cristãos, espíritas, que nos são trazidos por essa doutrina que nós abraçamos. Que o Senhor Jesus nos ajude nesse propósito e que tenhamos todos um Feliz Natal, tá? Feliz Natal para todos.